Hoje nós vamos fazer um almoço diferente, super especial, porque nós vamos comemorar o Dia das Mães antecipado. Então eu tô aqui com a minha mãe Aparecida, que vai fazer um feijão tropeiro maravilhoso. Eu vou fazer algumas coisinhas e a Yanina, minha filha, vai me ajudar a fazer a sobremesa. Então fica com a gente para aprender essa sugestão maravilhosa de almoço completo. Olá, pessoal, vai fazer um Dia das Mães. Então vem com a gente para preparar essa receita especial para o Dia das Mães. Eu sou a mamãe da Yanina. Oi, sou a Yanina da mãe Ascas. Você é minha filha. Eu sou a filha da minha mãe. Dessa mãe aqui? Ai, que legal! Então vou fazer. Para essa receita, Yanina, quais são os ingredientes que nós vamos usar? Bolacha, limão, leite condensado, Creme de leite creme de leite e leite. e leite. Então, pessoal, vamos começar. Aqui a gente vai colocar em uma travessa, nós vamos começar fazendo o nosso creme. Primeiro nós vamos colocar leite condensado. Deixa eu ver. Segura de cá. Leite condensado. Leite condensado. Tá leite condensado. Tá bom? Agora vamos colocar o creme de leite. Deixa eu fazer. 2 caixinhas. Vamos colocar mais um. Só mais uma, pessoal. Deixa eu pôr. Eu acho. Agora, pessoal, a Yanina vai misturar os nossos ingredientes enquanto eu preparo aqui o caldo do limão. Mexe bem, tá, Yanina? Agora nós vamos colocar o caldo Do limão.
Bem, pessoal, agora nós vamos começar a preparar o feijão tropeiro. Aqui eu tenho o feijão carioca, que é o feijão tradicional. Vou colocar nesse refratário e aqui, primeiro passo, eu vou verificar se tem alguma sujeirinha, alguma pedra, alguma coisa, né, que possa estar ficando ali. Vamos lavar e depois dele lavado, eu vou colocar na panela de pressão, vou adicionar água. E eu normalmente gosto de colocar, assim, água o suficiente para cobrir, deixando 3 dedos acima do nível do feijão cheio d'água, tá? Para não acontecer de queimar. Então, a gente vai colocar aqui também 2 folhinhas de louro, é opcional, mas dá um sabor muito bacana. Vamos fechar a panela e vamos deixar cozinhando. Pegou pressão, você vai contar 15 minutinhos. Esse é o tempo ideal. Enquanto o feijão cozinha, eu vou com o próximo passo com a minha mãe e vem comigo. Então, pessoal, hoje é o especial do Dia das Mães. Eu já preparei a sobremesa e coloquei na geladeira. Preparei com a minha filha Ianina. Agora chegou a vez da minha mãe me ajudar na cozinha. Então, ela vai preparar pra gente hoje um feijão tropeiro. Vamos começar aqui picando a linguiça. Hoje a gente vai usar só a linguiça fina, aquela tradicional. E essa linguiça nós vamos picar em rodelas, tá? Pode picar uma linguiça. Esse feijão tropeiro, pessoal, a gente vai fazer com apenas a linguiça fina, tá? E vamos colocar couve e o feijão. Vai ser bem básica mesmo, porque o que a gente quer propor aqui é um almoço em comemoração do Dia das Mães, mas uma coisa mais econômica, mais acessível para todo mundo. Agora, se você quiser fazer um feijão tropeiro com mais recheio, fique à vontade. Você pode usar bacon, linguiça calabresa, enfim, o que a sua imaginação quiser e o que o seu bolso aguentar, ok? Fique à vontade. Então, a nossa é bem básica mesmo, mas eu te prometo que fica muito saborosa e vale muito a pena fazer. Agora, ela já picou toda essa linguiça, nós vamos deixar ela fritando em óleo, só um fiozinho de óleo. E enquanto isso, eu vou colocar para fritar e a minha mãe vai cortar em tiras bem fininhas a couve. Gente, enquanto minha mãe tá cortando aqui a couve, eu vou compartilhar com vocês como eu aprendi a cozinhar. Então, a minha mãe tinha que ir trabalhar, eu tinha uns 9, 10 anos por aí, e às vezes eu precisava de cozinhar alguma coisa para comer. Normalmente ela deixava já pronto, eu só esquentava. Mas já foi surgindo a vontade de aprender a cozinhar. Então, todas as vezes que minha mãe ia preparar o jantar, ou o almoço, que seja, eu ficava com um caderninho e ia escrevendo um passo a passo. Eu sei que as primeiras coisas que eu aprendi a fazer foi o macarrão frito, que é o tradicional, né? O arroz e o feijão, bem básico. E uma receitinha que ela fez, e eu anotei o passo a passo, foi o famoso arroz Maria Isabel. Não sei se vocês conhecem. Aqui pra gente o arroz com carne é o Maria Isabel. Então eu ia lá, preparava e quando eu aprendi, gente, já tava ficando chato, porque era todo dia Maria Isabel, porque era um prato completo, né? Tinha o arroz, tinha a carne e às vezes eu colocava também uma cenoura, algum outro legume ali para poder compor aquele prato completo e ficava muito gostoso. Enfim, foi assim que eu aprendi a cozinhar com a minha mãe. Hoje a Elina, já com 4 anos, eu faço algumas receitinhas aqui em casa, ela fica comigo, ela gosta também de cozinhar e
esse momento aqui é um momento de confraternização, de entrega, de você aprender com sua mãe, com sua avó, né, ou com qualquer outra pessoa que vai marcar a sua vida. Porque são receitas simples, receitas caseiras, mas são receitas feitas com amor, porque é feito para a família. Então, a gente faz comida sempre juntas e é muito gostoso. É lógico que tem dia que uma dá pitaco na outra e a outra não gosta, que isso é normal, né? Mas cada um faz um prato bacana, até no dia a dia a gente faz isso aqui em casa e funciona, fica gostoso. Um dia eu vou chamar minha mãe para ela fazer o macarrão. Gente, o macarrão dela é muito gostoso. Todo mundo gosta do macarrão frito da Dona Cida. É uma delícia. Então, agora aquele talo que ela cortou no primeiro momento, a gente vai cortar agora aqui fininho, que a gente aproveita, tá? Tudo é aproveitado, não vamos desperdiçar nada. E olha só, como ficou bem fininho. Gente, fica bem fininho, tá? Ó, bem fininho mesmo. Muito bom. E é isso, e me conta aí, como que vocês aprenderam a cozinhar? Vocês se lembram? Quem que foi a mestre, ou melhor, a chefe que te ensinou nesse mundo da cozinha? Porque é muito saboroso, né? Você poder fazer uma comida bacana para sua família e aprender receitas com a sua mãe, com a sua avó, com qualquer outra pessoa. Eu aprendi com a minha mãe. E eu tô passando tudo que eu sei pra Heleninha, né? Então, assim, que é um momento que é muito afetivo, na verdade. Mãe, me fala, com quantos anos a senhora aprendeu a cozinhar? Com 9 anos, aprendi a cozinhar com minha mãe. E como que a senhora aprendeu a cozinhar? Como que era na época da senhora? Olha, era na roça, né? Fogão de lenha, arroz, cozinhava arroz, feijão, carne de porco, um frango. Aí vai, né? A comida. Aí era assim, que ó, dia a dia nosso. De comer. Minha mãe saía para o trabalho e nós ia fazer comida, para cuidar dos outros filhos, dos outros irmãos. Com 9 anos também, tá vendo? Então a gente começou ali, ó. Tanto a minha mãe, olha que a minha mãe ainda ela cozinhava no fogão a lenha, né? E para os outros irmãos, que eram muitos. Eu já aprendi também nessa faixa de 9, 10 anos, mas já era no fogão tradicional, já era em casa e não tinha, era só para mim e para minha mãe. Então, assim, a diferença, né? Minha mãe aprendeu com 9 anos. Ela aprendeu com 9 anos para fazer a comida e a comida era feita no fogão a lenha, que eles moravam na roça e ela fazia para todo mundo da casa. Então, eram os pais que comiam, quando eles voltavam da roça, porque eles trabalhavam, né? E também tinha os irmãos, e que não eram poucos. Agora, no meu caso, também já foi com os 9 anos, mas eu já aprendi já no fogão tradicional e eu fazia comida só para mim e para minha mãe. Então, assim, era bem, né, bem reduzido, bem pouquinho mesmo. Era uma panelinha, eu fazia uma panelinha, gente, e ficava gostoso. Então é isso, bora lá fazer o feijão tropeiro desse dó? Pessoal, vamos colocar aqui uma panela e vamos colocar óleo. O que eu tô usando é o óleo de soja, mas você pode usar o azeite. Uma dica também, se você usar banha de porco, fica maravilhoso, o sabor é diferenciado. Então, vamos colocar aqui um pouquinho de óleo, banha ou azeite que você quiser, e vamos fritar essa linguicinha fina, tá? E olha só o ponto aqui do nosso feijão. Eu cozinhei ele 15 minutinhos. Eu gosto de colocar ele assim, nessa forma, para esfriar mais rápido. E depois que ele tá bem frio, é melhor pra gente trabalhar. E você percebe que os grãos estão inteiros, então ele tem que ficar al dente. Aqui, voltando para a panela, vamos colocar nessa linguicinha alho amassado. Vamos colocar também cebola. Lembrando que a quantidade exata de todos os ingredientes dessas 3 receitas aqui, eu já deixei na descrição do vídeo. Vamos colocar pimenta de cheiro, tá? E vamos refogar aqui tudo. Essa linguicinha, ela vai fritar, mas ela não vai ficar seca, tá bom? A gente quer ela mais suculenta. Agora, nós vamos acrescentando aos poucos o feijão já cozido e ao ponto al dente. E vamos misturar bem.
sempre pegando de baixo para cima, né, para misturar todos os temperos. Vamos colocar aqui um pouquinho de sal. Esse sal que eu tô usando é aquele salzinho temperado, sal, alho, né? Mas você pode usar o sal branco. E vamos colocar a couve já picada e o mesmo processo. Você vai mexer de baixo para cima, para que todos esses ingredientes fiquem totalmente incorporados, tá? Nessa parte, é bom que você abaixe o fogo e fica mexendo ali para misturar todos os ingredientes. Depois dele todo misturado, nós vamos acrescentar a farinha. Aqui eu tô usando a farinha temperada, farinha de mandioca. Mas você pode colocar a farinha de milho, a farinha tradicional, aquela branca, mais grossa, né? Então, isso aí é opcional, gente. É usar a farinha da sua preferência. Aqui eu tô usando a de mandioca. E está pronto o nosso feijão tropeiro. Então, agora é só a gente colocar na mesa para servir. Enquanto isso, nós vamos lá ver como que tá a mandioca que nós já preparamos. Veja só. Gente, essa mandioca é a coisa mais simples. Na panela de pressão, vamos colocar água. Em seguida, vamos colocar aqui a mandioca, tá? Sempre você vai colocar até cobrir a água, até cobrir a mandioca. Em seguida, eu tô colocando aqui uma colher de sopa de manteiga ou de margarina, enfim, que você tiver em casa. E vamos colocar também orégano. Apenas esses ingredientes, esses dois, tá? Vamos deixar ferver. E quando ele começar a ferver, ele vai começar a soltar e vai derreter a manteiga. Então, nós iremos misturar aqui, para que fique totalmente, né, uniforme. E vamos deixar ferver. Pessoal, a dica que eu sempre vou dar para vocês é deixar cozinhar menos. Vai olhando, eu vou deixar 10 minutos, porque uma mandioca para outra muda muito. Então, às vezes pode cozinhar muito, às vezes não. Então, pegou pressão, deixa 10 minutinhos. Abre e olha, tá duro, coloca mais um pouco. E assim vai, tá? Porque cada safra a mandioca é diferente e o resultado é esse, muito saboroso. Ela fica com sabor bem suave de orégano, vale super a pena fazer. Vamos para o próximo passo. Pessoal, aqui eu tenho uma peça de costela, ela tem 2 quilos, tá? E tem uma gordurinha, eu vou deixar essa gordura porque ela vai dar um sabor bem diferencial. Vou pegar aqui uma faca e vou começar a perfurar ela. Nesse momento é bom que você capricha, perfura bastante dos 2 lados, tá? Para que essas perfurações possa permitir que o tempero penetre na carne e a carne fique saborosa, tá? Porque senão a carne vai ficar só com o tempero por cima e por dentro vai ficar sem sabor. Então, o mesmo processo a gente vai fazer na lateral. Essa parte da lateral, pessoal, cuidado para não se machucar, tá? Então, tem bastante cuidado. A gente vai perfurar na lateral toda também. Então, vai ficar bem mais fácil para poder penetrar o nosso tempero, a nossa marinada, tá? Agora que ela já tá toda perfurada, aqui eu vou colocar um pouquinho de óleo. O óleo por quê? Porque quando a gente coloca o óleo, o tempero que a gente vai agregar aqui em cima, ele vai grudar na carne. Vai ficar mais fácil. E vai ficar mais saboroso. Então, a gente vai passar aqui, untar essa carne com o óleo dos 2 lados. Espalha bem. E em seguida, nós iremos acrescentar os temperos. A minha sugestão são temperos simples, que a nossa proposta é essa, tá? Mas você pode colocar o tempero da sua preferência, aquele tempero especial que você tem aí na sua casa, tá? Mas aqui nós vamos usar pimenta calabresa. Se você não tiver pimenta calabresa, você pode usar pimenta do reino, também fica gostoso, tá? Ou qualquer outro tipo de pimenta. Mas aqui a gente vai usar pimenta calabresa. É uma especiaria seca, né? Então, a gente vai colocar aqui de um lado. Primeiro, eu vou colocar todos os ingredientes de um lado.
Em seguida, eu vou repetir os mesmos ingredientes do outro lado da costela. Vamos colocar também alho amassado, tá? Aí, você vai colocar conforme o seu gosto. Tem gente que não gosta de alho. Eu adoro, então eu sempre capricho. Vamos colocar limão e laranja. O caldo de um limão e de uma laranja. Isso vai dar um sabor, vai ajudar a amaciar a carne, tá? Fica muito gostoso mesmo. Vale super a pena fazer. E em seguida, nós vamos aqui tirar as sementinhas da laranja e do limão. Retira e descarta. Após essa parte, nós vamos espalhar bem. E agora, gente, nós vamos acrescentar aqui do outro lado. Então, nós vamos virar e vamos repetir esse processo, que é super simples. São os mesmos temperos, tá? Seguindo a mesma sequência. Vocês perceberam que até então eu não tinha colocado sal. Então, aqui agora que eu coloquei um pouquinho de sal, mas como nós vamos acrescentar um tempero já pronto e normalmente ele já vem sal, então eu gosto de acertar depois que eu coloco todos os ingredientes, tá? Então, aqui tem aqueles cubinhos tradicionais que a gente compra no mercado de carne. Você pode colocar de costela, eu tô colocando de carne mesmo. Então, eu vou colocar 2 cubos, vou colocar um pouquinho de água, mas é bem pouquinho mesmo, e vou levar no micro-ondas. Pessoal, é bem rápido mesmo, você pode colocar aí, ó, 30 segundos para ele derreter. Com o auxílio de um colher, você vai misturar, tá? Para que ele fique totalmente dissolvido, fica uma água, né? Uma água com esse tempero. E nós vamos espalhar bem em cima da nossa costela. Aqui, esse processo eu vou fazer dos dois lados. Sempre o tempero você vai fazer dos dois lados. Por mais que a outra parte, que é a parte de baixo, tenha mais o osso, não tem problema. Você vai colocar porque nós fizemos as perfurações e por ali vai penetrar o nosso tempero, a nossa marinada. E olha só como já vai ficando saborosa, já vai ficando bonita, só de ver. E olha que ela nem tá pronta 100%, só tá no preparo do tempero e já tá dando água na boca. Vou virar e o processo nós vamos repetir com a outra parte. Depois dela toda prontinha, toda temperada, eu vou deixar marinando dentro da geladeira, no mínimo 2 horas. Se você tiver mais tempo, você pode fazer de um dia para o outro, fica perfeito, penetra muito mais o sabor, tá? Mas se você não tiver esse tempo, deixa pelo menos 2 horas, porque a carne bovina, essa costela tá bem carnuda, então assim, para dar prazo dela penetrar e fixar mais o sabor do nosso tempero. Então, aqui também eu tô passando um pouquinho de sal na lateral. Na lateral eu passei o sal, tá? Sal fino mesmo, tradicional de cozinha. E vamos deixar essa carne marinando por 2 horas na geladeira. Se você quiser, você pode fazer o seguinte, depois dela pronta, ou você já coloca um papel alumínio, ou você coloca no saquinho e veda, para não sair o cheiro e ficar aquele cheirinho dentro da geladeira de tempero, tá bom? Veja só, pessoal, aqui eu coloquei no saquinho, como eu falei, que é o que eu acho mais viável, tá? Então, nós vamos tirar, já se passaram as 2 horas, agora nós vamos envolver ela com papel alumínio. Eu gosto de cortar as folhas primeiro e sempre a parte brilhosa vai ficar virada pro lado da carne, tá? E a parte fosca pro lado de fora. Então, eu faço sempre uma camada assim de 3 a 4 folhas de papel alumínio, porque quanto mais vedada ela tiver, mais folhas tiver, ela vai cozinhar mais rápido, né? Porque ela vai ficar totalmente ali envolvida com aquele papel, a própria carne vai liberar a água, vai ajudar no cozimento e vai ficar uma delícia. Então, aqui eu sempre coloco o seguinte, pessoal, primeiro eu vou começar colocando o osso para baixo. Então, a gente vai cozinhar essa costela por 2 horas, 1 hora com o osso para baixo, depois de 1 hora a gente vira e coloca
a parte da carne para cima, tá bom? Eu vou fazendo desta forma aqui, levantando o papel alumínio para fazer como se fosse um pacotinho, tá? Porque esse caldo dessa marinada que sobrou, eu vou colocar aqui em cima da nossa carne para ajudar no cozimento e fica muito mais saborosa. Vamos aproveitar todo o tempero. Eu gosto de colocar essa outra parte assim para poder fechar no meio. Então aqui a gente coloca de 3 a 4 folhas, coloca a nossa costela em cima e em seguida vamos adicionar a marinada que sobrou da nossa travessa. Tá vendo que tá virando um pacotinho? Agora vamos despejar aqui a nossa marinada. Lembrando que o nosso forno já está pré-aquecido, 180 graus, tá? Essa temperatura vai depender do seu forno. Se o seu forno for um pouquinho lento, você já pode colocar 200 graus. Ou se ele já for mais potente, você pode colocar 180, tá? E sempre prestando atenção no cheiro, porque se começou a sentir o cheiro muito forte de carne, ele pode estar queimando, tá? Então, a gente não quer queimar e sempre colocar no reloginho 1 hora e depois você vira mais 1 hora. Nesse período de 2 horas, você vai verificar se tá macio ou não. Se não tiver, você pode deixar mais um pouco, certo? Aqui eu já fiz o pacotinho, a primeira parte da embalagem, tá totalmente vedada. Em seguida, eu vou pegar mais folhas, mais ou menos de 3 a 4 folhas. Da mesma forma, eu vou colocar aqui por cima, a parte brilhosa virada para o lado da carne. E vamos fechar ela. Então, ela tem que ficar toda vedada, tá? Não deixa, se alguma parte rasgar, você vai lá, faz um remendinho com papel alumínio, porque quando ela rasga o papel, ele começa a cozinhar, começa a sair a temperatura, começa a sair o vaporzinho da água e a carne vai ressecar. E a gente não quer essa carne ressecada. Eu quero essa carne assada, macia e suculenta. E assim ela vai ficar. Então, aqui ela já tá pronta. Agora é só a gente levar pro forno e ficar atento ao tempo para assar, beleza? Bem simples, né? Me fala aí, vocês estão gostando desse tipo de receita? Cozinhar com a mãe? Eu adoro, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma sugestão. Aqui a minha forma, ó, pessoal. Eu vou colocar e a gente já vai colocar no forno. Essa é a minha sugestão. Nós fizemos o nosso Dia das Mães antecipado, porque minha mãe não vai estar comigo no Dia das Mães, né? No dia certo. Mas eu já aproveitei para fazer essa receitinha para vocês e comemorar aqui com a minha mãe Aparecida e com as minhas filhas, né? Porque eu também sou mãe. Eu tenho aí a Nina, de 4 anos, e eu tenho as gêmeas, de 10 meses, Yennefer e Yasmin. São 3 princesinhas que eu tenho. Então, pessoal, esse é o resultado. Olha só, costela extremamente assada, bem suculenta. Nós temos aqui também, olha só, o feijãozinho tropeiro que a vovó Cida fez. Olha, minha mãe fez, muito gostoso. Tem um arroz branco, que é aquele arroz com óleo e alho, fica muito saboroso. A nossa costela que você acabou de aprender aqui comigo, tá? A mandioca também, mandioquinha temperada. Não podia deixar de apresentar a nossa sobremesa que eu fiz com a Yanina. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e eu desejo um feliz Dia das Mães para você, mulher, mãe, que eu sei que é abençoada, é um privilégio. Parabéns pelo seu dia. Te encontro no próximo vídeo.